Lições de Vida. Oferecimento Livraria e Papelaria Rosa de Saron, 328-4615. Lições de Vida, com o pastor Celso Zilski. Em nosso programa Lições de Vida dessa semana, nós estamos abordando um tema muito interessante. Aliás, todos os temas que nós abordamos todas as semanas são interessantes, nos fazem pensar, nos estimulam a uma vida melhor, a uma vida mais feliz, mais dinâmica, para que um dia possamos estar com Cristo lá nos céus. Agora, tem um assunto que muitas vezes causa um certo embaraço em muitas pessoas, que é o assunto da fé e das obras. Existe uma linha de pensamento que procura abordar o assunto de que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Ou quem sabe, pela graça de Cristo Jesus. E isso não é necessário boas obras. Somos salvos pela fé e pela graça e ponto final. Existe uma outra parte, uma outra linha de pensamento que aborda que nós somos salvos única e exclusivamente pelas obras, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Como conciliar esses dois aspectos? Para discutir esse assunto, está conosco, como convidado especial, o pastor Arilton Cordeiro de Oliveira. Pastor Arilton, ele exerce o seu ministério pastoral na cidade de São Gabriel da Palha, norte do estado. Ele administra ali 11 igrejas, tem formação teológica, portanto, uma pessoa que, sem dúvida alguma, estará muito contribuindo em nosso programa esta semana. Pastor Arilton, em nosso programa ontem nós falamos alguma coisa a respeito de que nós fomos criados por Deus para boas obras. Aliás, o apóstolo Paulo utiliza essa expressão e até menciona como conselho ao pastor Tito de que ele fosse padrão das boas obras. Em contrapartida, nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo dizendo que somos salvos pela graça por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. Às vezes, para um leitor casual da Bíblia, pode até parecer que o apóstolo Paulo, algumas vezes até se contradiz. Uma hora dizendo que somos salvos pela graça, pela fé, outra hora enaltecendo o comportamento, a conduta. Como nós podemos entender isso? Pastor Celso, essa aparente contradição, ela existe porque nos escritos paulinos, a cada local que ele endereça uma carta, existe uma realidade presente. Ao tratar dessa realidade presente de Creta, dessa ilha do mar Mediterrâneo, onde Tito atuava como pastor, era a intenção dele justamente ressaltar de que o comportamento cristão, que é resultado da nossa união com Cristo, seria a melhor imagem da igreja naquele local. E Tito, por isso, deveria ser o padrão, porque o seu comportamento iria influenciar a vida das pessoas que o cercavam. Então, quando a igreja se comporta bem, quando produz boas obras como fruto de uma relação com Jesus, sem dúvida que esta é a melhor pregação que a igreja tem. É interessante isso, realmente deve ser um fruto. Eu até gosto muito de uma ilustração de que a fé é a raiz de tudo. E as obras são o fruto, é o resultado dessa árvore, não está bem alicerçada com a sua raiz na fé em Cristo Jesus. Nós temos um aspecto muito interessante que é a vida de Cristo aqui na terra, o ministério que Jesus exerceu aqui na terra. Nós vamos encontrar Jesus realizando uma obra fantástica na vida do ser humano, da humanidade em geral. E eu pergunto, pastor Arilton, que obra foi essa que Jesus realizou tão extraordinária, já que estamos falando sobre obra, e vamos falar um pouco também sobre a fé, e mostrar que não somos salvos unicamente pelas obras, mas uma coisa deve estar associada à outra. Que obra foi essa que Jesus realizou? E essa obra foi resultado de quê? A obra realizada por Jesus, sem dúvida, foi o fato de ele ter se entregado a si, por sua igreja. Através da oferta de sua vida, Cristo ele queria purificar a igreja, tornando-a santa e sem defeito. Sem dúvida o que motivou isso foi o amor que ele sente por todos nós. Agora, por quê? Para que santificasse e apresentasse a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito. Cristo ele é aquele que instituiu a igreja. A igreja está no mundo para ser uma luz, para mostrar a direção. A igreja está no nosso mundo como um farol.
Eu gosto muito de uma experiência que li certa feita a respeito de um farol que realizava o seu trabalho cotidianamente, sempre iluminando o caminho para que os navios ali não viessem aportar ou coincidir com alguma rocha. Esse farol ficou tão famoso pelo seu trabalho que eles transformaram esse farol em um luxuoso hotel. O tempo se passou e houve um momento em uma noite de grande festa naquele local, onde eles esqueceram de ligar justamente a luz do farol. A noite veio e os navios começaram então a navegar por aquelas águas até que houve um terrível acidente e dezenas de pessoas tiveram suas vidas ceifadas, porque aquele farol não estava com a sua luz acesa indicando perigo. Nós corremos o risco também, pastor Sérgio, de como igreja, às vezes, voltar nossos olhos para nós mesmos, preocupados com a nossa situação e esquecermos de ser a luz que devemos ser para o mundo. As pessoas, quando olham para nós cristãos, elas querem ver em nós um exemplo de procedimento. E, sobretudo, esse procedimento, ele só terá efeito na vida das pessoas se vier como um fruto natural de nossa união com Deus. Por isso que Jesus se entregou, para tornar-se um conosco. Paulo usa até aí nessa carta de Efésios a analogia do casamento. E Jesus entregou-se pela igreja assim como a esposa se entrega para o seu noivo. Então é isso que deve produzir em nossa vida. Nós corremos o risco de perder esse ideal às vezes. Nós temos que viver nossa vida diária e permitir que Cristo seja visto em nossa vida, em nossas atitudes, em nossa palavra. É isso que importa. É muito bom nós compreendermos isso. E agora, pastor Ailton, você mencionou uma coisa, que aliás é palavra bíblica também, de que Deus espera que nós sejamos santos, né? Que os seus membros, a sua igreja como um todo, seja uma igreja santa. Eu pergunto, é possível isso dentro da perspectiva que nós possuímos, dentro da humanidade, das limitações que nós possuímos, sermos uma igreja, sermos membros santos dentro de uma vida cheia de problemas, de pecados, enfim, que existem por aí? Existem muitas pessoas, eu penso até que os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que ficam se perguntando quando estão lendo a Bíblia e se deparam, como por exemplo, com Mateus 5,48, onde lá diz que sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. E esse texto também citado por você, que nós devemos ser santos como o santo é Deus. É claro que deve haver uma interpretação lógica para esses textos. Devemos ser perfeitos e santos, assim como Deus é perfeito e santo na sua esfera. Deus está numa esfera acima da esfera humana. Nós temos que ser perfeitos e santos na esfera humana. Agora, nós temos que entender primeiro o sentido bíblico da palavra santo. Quando analisado a raiz dessa palavra, nós aprendemos que essa palavra significa ser separado. A palavra santo, na sua etimologia, significa ser separado. O cristão, ele é uma pessoa que está no mundo, mas disse Jesus, não é do mundo. Nós somos separados. Por que separados? Porque ser cristão é andar na contramarcha do mundo. Enquanto que o mundo hoje promove todo tipo de impiedade e pecados, a igreja, ela deve se preocupar, o cristão deve se preocupar em ter um procedimento diferente, sempre alinhavado pelo que diz as Escrituras Sagradas. Muito bem, sem dúvida esse assunto é fantástico, é muito bom nós podermos discorrer sobre ele, mostrar que realmente a perspectiva que nós temos e o ideal que nós possuímos é de sermos pessoas santas, pessoas que procuram fazer parte de uma igreja sem mácula, sem mancha, sem pecado. É possível isso, mas sempre associada à fé, ao amor que nós possuímos a Jesus Cristo. Boas obras, bom comportamento, tudo isso tem o seu lugar na esfera cristã, mas sempre associado à graça de Cristo, associado à fé que nós possuímos em Cristo Jesus. Sobre esse tema nós estaremos falando mais. Vamos falar sobre a nossa santificação, sobre a abstenção do pecado, e nós esperamos você juntos para que possamos compartilhar o tema.